Ontem a gente entendeu que existe uma diferença entre o difícil e o impossível. Hoje eu preciso desfazer uma ideia que se misturou, sem ninguém perceber, com a palavra fé. A ideia de que confiar em Deus significa desligar o mental. Parar de pensar, parar de processar, aceitar tudo sem nenhum raciocínio, como se pensar fosse uma maneira de desconfiar. Mas isso nunca foi uma fé bíblica, isso é uma fé cega. E existe uma diferença enorme entre as duas. Olá, seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Kondorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. E de segunda a sexta-feira, às 7h07 da manhã, nós temos um encontro aqui para olhar para dentro, expandir a nossa consciência e amadurecer emocional e espiritualmente. Agora, respira fundo e nós vamos continuar a nossa série sobre o Deus do impossível. Queridão, queridona, pensa numa estrada que tu conhece bem. Tu dirige por ela processando cada curva, cada sinal, cada carro que passa. A tua mente está ativa, avaliando, decidindo. Em algum momento, em algum ponto da estrada, tu entra em um túnel escuro, sem visibilidade. Tu não para de dirigir só porque tu não está enxergando mais o caminho. Tu continua, mas de um jeito diferente. Com as mãos mais firmes no volante, com uma atenção redobrada, confiando inclusive que a estrada continua, mesmo sem poder enxergar ela. Isso não é desligar a razão. É usar a razão até onde ela alcança. E confiar exatamente no ponto onde ela para de alcançar. Fé raciocinada funciona assim. Ela pensa, avalia, processa cada informação disponível. E quando a informação acaba, quando tu chega no túnel onde a visão humana não dá mais conta, ela não desliga. Ela confia com os olhos abertos, sabendo exatamente onde a própria capacidade termina. Existe um desconforto muito silencioso em quem tenta viver a fé sem processar nada. Uma sensação de estar atraindo Deus toda vez que uma pergunta aparece. Toda vez que a mente quer entender, quer avaliar, quer pesar as possibilidades antes de confiar. Então essa pessoa vai engolindo a pergunta. Faz de conta que nem tem dúvida. Repete frases de fé, sem muitas vezes nem ter processado o que está sentindo dentro. Isso vai criando uma distância entre o que ela diz que crê e o que ela realmente vive. Porque fingir que não pensa não é confiança, é evitação. E evitação, com o tempo, cansa mais do que o processo honesto de pensar até onde dá e confiar exatamente onde a mente não alcança mais sozinha. E existe uma consciência muito bonita aqui. A fé que a Bíblia descreve, ela não pede que tu pare de pensar. Ela pede que tu pense até um limite do que é possível pensar. E quando chega nesse limite, tu não trava, tu continua. Porque parar no limite, esperando que a razão resolva o que ela não foi feita para resolver, é o mesmo que ficar parado na entrada do túnel, recusando atravessar só porque tu não consegue ver o outro lado. E existe uma diferença entre não entender tudo e desistir de entender qualquer coisa. A primeira é a humildade diante do que é maior que nós. E a segunda é preguiça disfarçada de espiritualidade. Deus não pede que tu desligue a mente, meu amor. Ele pede que tu use ela de maneira integral e confie no ponto exato onde ela chega no próprio limite. Em Gênesis 22, Deus pede a Abraão que ofereça o próprio filho Isaque em sacrifício. E o texto não mostra um homem que simplesmente obedeceu sem processar nada,
Mostra alguém que caminhou 3 dias com essa ordem na cabeça e no peito. 3 dias, senhores, de raciocínio, de dor, de processo. E em Hebreus 11:19, revela algo essencial sobre o que se passava na mente de Abraão durante esse caminho. Julgando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura o recebeu. Julgando. O verbo é de raciocínio. Abraão não desligou a razão. Ele raciocinou. Processou a promessa que tinha recebido e que através de Isaac viria uma grande nação. Processou a ordem que estava recebendo agora, de oferecer esse mesmo filho. E usando a lógica, até o limite dela, ele concluiu: se Deus prometeu através dele e agora pede a vida dele, então Deus deve ser capaz de trazê-lo de volta, mesmo da morte. Isso não é fé cega. É fé raciocinada até o ponto exato, onde a razão humana não consegue mais avançar sozinha. E confiando que Deus continua até além desse ponto. Abraão pensou. E depois de pensar, até o limite, ele confiou. Então, queridão, queridona, guarda uma consciência. Fé não é pensar menos, sabe? Não é desligar a mente. É usar ela de maneira integral até o limite. E confiar exatamente onde ela para de alcançar. Então, hoje eu quero te deixar uma reflexão. Existe alguma dúvida que tu tenha engolido achando que ter fé significa não pensar sobre ela? Quando, na verdade, processar essa dúvida poderia te levar mais perto de confiar de verdade. Vamos à nossa oração? Pai, eu reconheço hoje que às vezes eu confundi fé com desligar a mente. Eu engoli perguntas achando que perguntar era sinal de pouca fé. Hoje eu entendo o que Abraão pensou. Raciocinou até o limite e confiou exatamente onde a lógica humana não alcançava mais. Me ajuda a fazer o mesmo, Pai. A pensar com tudo que eu tenho. E a confiar com os olhos abertos. No ponto onde só a tua força consegue continuar. Em teu santo nome, Pai. Amém. Queridão, queridona. Guarda uma coisa boa dessa nossa conversa hoje. Ter dúvida não é sinal de pouca fé. Fazer a tua parte, questionar, muitas vezes ficar inquieta, buscar, não é falta de fé. Eu falo aqui de uma fé raciocinada, uma fé que confia em Deus, mas como diz o ditado, prende os cavalos. Não é uma fé cega que não questiona. Eu conheço a natureza de Deus, mas Ele também conhece a minha. Entende? O questionar faz parte da humanidade. Então fica atenta. Fica atenta se existem coisas dentro de ti que tu tá deixando ficar quietinho, sabe? Não porque tu resolveu ou porque... mas porque até pro nosso mestre tu tem o desafio de colocar sabe? Existe alguma dúvida que tu nunca processou de verdade, com medo de que isso significasse falta de fé? Comenta aqui embaixo, eu vou adorar te ler. E se tu sente que precisa de um olhar terapêutico sobre as tuas dúvidas espirituais, inclusive, me segue no Instagram,
Me chama lá, @GraceKondorfer. Vai ser uma honra caminhar contigo. E te lembra que de segunda a sexta-feira, às 7h07 da manhã, nós temos um encontro aqui. Deixa o teu like, deixa o teu comentário e lembra de compartilhar com alguém que tu ama. Certo? Fica bem, te vejo amanhã. Beijo!